Vespasiano, milagreiro e Messias. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus. Youssef ben Matatias, que nesta altura teria uns 30 anos de idade, é enviado para a Galileia com poderes de general. Mais tarde, este Youssef ben Matatias mudaria o nome para Flávio Josefo. Entretanto, em Roma, Nero comissiona Flávio Vespasiano para ir conter a revolta na Judeia e na Galileia. Vespasiano começaria a sua operação na Galileia com o seu filho Tito. Vespasiano rapidamente derrota os rebeldes na Galileia. Youssef ben Matatias, que fazia parte do exército rebelde, rende-se a Vespasiano e Tito em Jotapata. Mas Youssef conquista a amizade de Vespasiano e Tito e passa a ser conselheiro e intérprete destes. Mais tarde mudaria o seu nome para Flávio Josefo. De prisioneiro, rapidamente passou a protegido do general romano, depois imperador, Flávio Vespasiano e do filho Flávio Tito, e devido a isso, adotou o nome destes. Pouco depois da queda de Jerusalém, seguiu Tito até Roma e lá recebeu a cidadania romana, uma pensão, assim como o livre acesso à corte. Obteve os favores da família Flaviano, porque supostamente predisse que o rei do mundo inteiro, aquele que as profecias antigas diziam que viria de Israel, seria o próprio Vespasiano, que realmente tornou-se imperador quando chegou a Roma, vindo da Judeia. Em 68, Nero é condenado à morte e suicida-se. Segue-se mais de um ano de caos em Roma, com vários imperadores em rápida sucessão no ano 69. Galba, Otto e Vitélio. Durante este tempo, a revolta dos judeus continua na Judeia, pois os romanos têm assuntos mais urgentes para resolver. Finalmente, Vespasiano é declarado imperador e toma o seu lugar em Roma. Josefo escreveu assim em Guerra dos Judeus. Mas o que mais os incitou à guerra foi um oráculo ambíguo, também registado nas suas escrituras, afirmando que naquela época um dos seus se tornaria senhor do mundo. Interpretaram-no como alguém da sua própria raça, e muitos dos seus sábios enganaram-se na sua interpretação. Todavia, o verdadeiro significado do oráculo era a soberania de Vespasiano, que foi proclamado imperador em solo judaico. Tudo isto quer dizer que os homens não conseguem escapar ao seu destino, mesmo quando o preveem. Os judeus interpretaram alguns dos portentos conforme lhes convinha e desprezaram outros, até que a ruína do seu país e a sua própria destruição os condenou pela loucura. Tácito escreveu assim em História. É possível que as misteriosas profecias já circulassem e que portentos e oráculos prometessem a púrpura a Vespasiano e aos seus filhos, mas foi só depois da ascensão dos Flavianos que nós, os romanos, acreditamos nessas histórias. E também escreveu. A maioria estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente, precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judeia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Esta misteriosa profecia referia-se a Vespasiano e Tito, mas o povo comum, fiel às egoístas ambições da humanidade, pensaram que este alto destino estava reservado para eles, e nem as suas calamidades lhes abriram os olhos para a verdade. Suetónio escreveria assim. Uma antiga superstição era comum no Oriente, que da Judeia viriam os governantes do mundo. Esta previsão, como mais tarde se provou, dizia respeito aos dois imperadores romanos, Vespasiano e Tito, mas os rebeldes judeus, que a leram como se referindo a eles próprios, assassinaram o procurador, eliminaram o legado consular da Síria, que veio para ajudá-lo, e arrebataram uma águia. Não só Josefo, mas também os autores romanos, Tácito e Suetónio, fizeram questão de enquadrar Vespasiano na classe de Messias prometido. Vamos agora ver como é que os historiadores romanos atribuíram milagres a Vespasiano. Tácito e Cássio Dio escreveram que Vespasiano praticou curas milagrosas, restaurou a visão a um cego e curou um homem com uma mão deficiente. Também Suetónio refere o episódio, mas em vez de curar uma mão doente, Vespasiano curou um homem coxo. Tácito escreveria assim. Um dos plebeus de Alexandria, conhecido por ser cego, prostou-se de joelhos e implorou, soluçando por uma cura para a sua enfermidade. Suplicou Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos e rosto com cuspo. Outro, com uma mão doente, pediu que o César lhe calcasse com a planta do pé. Imediatamente a mão voltou ao uso e o dia brilhou para o cego. Os que tiveram presentes ainda hoje o relembram quando nada ganhariam com a mentira.
Suetónio escreveria assim: Vespasiano ainda não tinha prestígio nem uma certa divindade, por assim dizer, uma vez que ele foi um inesperado e ainda recém-feito imperador. Mas estes feitos também foram-lhe atribuídos. Um homem do povo que era cego e outro que era coxo aproximaram-se dele juntos, pedindo ajuda para os seus problemas que Serapis tinha prometido num sonho, pois o deus declarou que Vespasiano restauraria os olhos se ele cuspisse em cima deles e daria força à perna se ele dignasse tocá-la com o calcanhar. Ainda que ele duvidasse que isso poderia ter sucesso e, portanto, negasse mesmo tentar, ele foi finalmente convencido pelos seus amigos e tentou as duas coisas em público diante de uma grande multidão, e com sucesso. Cassius Dio escreveria assim: O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com a mão murcha e outra cega, que veio a ele por causa de uma revelação em sonhos. Ele curou uma pisando a sua mão e outra cuspindo nos seus olhos. Por outro lado, o Evangelho de Marcos também diz que Jesus praticou curas milagrosas. Entre outras coisas, restaurou a visão a um cego e curou um homem com uma mão deficiente. Marcos diz: E Jesus outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Marcos também diz: Então chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E ele, atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas.